Então, quando a gente vai começar a compartilhar, sempre que a gente está na presença do Senhor, a gente nos aquietar. Sei que estão todos, depois de 1000 graus, não é fácil, né? Depois de cantar 1000 graus, o hino mais esperado pelo Luquinha de Uberaba tem 2 conferências, né? E hoje tocou, tá até suado, né, Luquinha? É isso aí. Aí, tá eufórico. Mas amém, que o Senhor nos abençoe nessa noite. Eu gostaria só de fazer uma oração, amém? Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós estamos aqui novamente para ouvir a Tua Palavra, para estarmos mais próximos do Senhor, para ampliar, Senhor, para subir mais um degrau na escada que nos leva para mais perto de Ti. Abençoa o coração de cada adolescente aqui, abençoa o meu coração, possamos, Senhor, falar somente do Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Hoje a gente vai falar, depois do profeta Josimar e do profeta Jefinho ter falado, foram 2 mensagens muito fortes. Eu acho que, até falei com o Ebert, não precisaria dessa mensagem não. A gente ia só ruminar a mensagem do Jefinho e do Josimar. Mas eu acho que essa mensagem que a gente vai falar agora, o título dela, eu acho que de verdade, os monitores vão me falar se faz sentido a gente falar disso ou não. Que é sobre obediência. Aê, ó. Ó, os monitores. Ó, mas não é possível, tem que falar sobre obediência? Vocês acham, os adolescentes acham que tem que falar sobre obediência? Sim? Tá meio fraco, tem ou não tem? O tema é obediência. E o que é obediência? Obedecer. Boa. Mas o que é obedecer? O que é obedecer? Cumprir a ordem de uma pessoa. Respeitar. Temer também, mas temer já está relacionado lá com temor. Está lá na primeira mensagem. As ordens de alguém que tem uma hierarquia maior, assim. Tá Pode estar quase certo, mas é isso aí. Obedecer é a gente se submeter à vontade de alguém. No nosso caso, obedecer a quem? Monitores, Deus, os pais. Ao Senhor, a Deus. Mas aí a gente vai aprofundar um pouquinho, que aí é muito fácil, né? A gente fala assim, tem que obedecer a Deus. Quem aqui acha que a gente tem que obedecer a Deus? Levanta a mão. Nossa, só isso? Quem acha que a gente tem que obedecer a Deus? Nossa, eu ainda estou vendo muitas mãos abaixadas, mas espero que até o final da conferência elas se levantem. Aí. Agora, quem obedece a Deus? Levanta a mão. Quem obedece? Quem obedece a Deus? Tem que levantar, não pode ficar aquela meia palma não, aquela assim, como o Felipe fala. É assim, né? É assim, ó. A gente tem que obedecer, hein? E hoje a gente vai falar um pouquinho disso, sobre a obediência. E o sentimento que a gente tem quando a gente compartilha aqui, não sei o sentimento dos irmãos que compartilhou, mas o meu sentimento nessa noite, quando os irmãos sempre passam o encargo, né? Falou sobre temor, falou sobre arrependimento, aí a gente vai falar sobre obediência, é como passar isso para vocês e também para nós, de uma maneira que isso se torne prático para nós, de uma maneira que isso faça sentido para nós. Porque às vezes nós não fazemos isso porque às vezes não faz sentido, certo? Tudo que faz sentido a gente acaba fazendo. Mas às vezes a gente não faz sentido ou a gente não se importa com o que é falado para nós. Por exemplo, vou dar um exemplo dos pais. Nós temos nossos pais e nós somos obedientes a eles, não somos? Espero, né? Espero que era para ser, né? Então, na teoria, né, Felipe? Na teoria era para ser obediente aos pais. Mas por quê? Porque os nossos pais nos amam, certo? E eles nos geraram, nos amam e se importam conosco. E o fato deles se importarem conosco, por isso que eles falam para nós, nós precisamos obedecer, porque o amor deles
é expresso pelo cuidado que eles têm conosco. Por isso que eles falam conosco e é a maneira uma das maneiras deles expressarem a forma do amor deles por nós. E a nossa parte qual que é? É obedecendo. E quando nós obedecemos, eles se sentem valorizados. Eles se sentem retribuídos com o amor que eles ofereceram para nós. E da mesma maneira é o Senhor. Quem aqui é filho de Deus? Quem é filho de Deus, levanta a mão. Isso, todos nós somos filhos de Deus, não somos? Vocês acham que o Senhor ama vocês ou não? Com certeza. Ama ou não ama? Ama. E vocês amam o Senhor? Amam? Amém. Como é que a gente vai saber se a gente ama? Obedecendo. Vamos abrir a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia de papel? Aí. Vamos lá. Vou esperar vocês abrirem. Nós vamos abrir em... Deixa eu ver aqui. Vamos abrir em João. João, capítulo... É que eu me perdi aqui. Vamos abrir em João. Deixa eu ver aqui se eu me perdi, se é isso mesmo. João 14, capítulo 15. João 14, versículo 15. Todo mundo achou? Não? Vamos lá. João 14, versículo 15. Todos acharam? Então nós vamos ler. Vamos ler juntos? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos ler de novo? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então aqui Jesus mostra que a forma dele saber que nós amamos ele é como? Como? Gente, acabamos de ler. É como? Guardando os mandamentos. É a forma que Jesus sabe se nós amamos ele. A gente estava ali louvando, né? Quem gostou dos hinos dessa noite? Levanta a mão. Foram bons, não foram? E aí a gente louva, chora, abre o coração ali, se derrama diante do Senhor. E aí, uma das maneiras de a gente retribuir, que o Senhor fala assim, nossa, puxa, aquele ali me ama. Como que é? Ele guarda, ele me obedece. Tudo que eu falo para ele, ele me obedece. Vocês acham que Jesus era obediente ou não? Quando Jesus veio na Terra, vocês sabiam que Jesus foi criança, né? Ele foi criança, foi bebê, foi adolescente, foi jovem, foi adulto, e a Bíblia fala que ele era obediente. Aonde que fala isso? Hein? Muito bom. É importante. O conceito está certo. Vamos abrir em Lucas. Livro de Lucas, capítulo 2, versículo 51. Aqui mostra quando Jesus tinha se perdido ali. Na verdade, os pais perderam ele estava indo para o caminho das festas que tinham, né? E aí eles foram procurar Jesus, estava lá no templo. E aí o versículo 49 fala, né? Ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Aí ele fala no 50, não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. Porém ele fala, e desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Então, parafraseando, ele era obediente. Se Jesus tivesse que escrever hoje a sua história, como é que ele ia fazer? Ele ia escrever que você é obediente ou meio obediente?
Ó, então vamos. Isso aí. Agora a gente vai entrando mais a fundo aqui. Então, ele era obediente. E a obediência, ela envolve a gente confiar em Deus, mesmo quando a gente não conhece os planos do Senhor. Da mesma maneira com nossos pais. Às vezes quando os pais falam pra gente assim, pai, posso fazer isso? Você fala, não pode. Às vezes você fala, mas eu queria. Você fala, pai, não pode. Aí seu pai fala, não pode. E às vezes você não entende o porquê. Mas a gente precisa obedecer. Porque a gente confia nos nossos pais, não confiamos? Que a gente confia neles. E eles sabem o que é melhor para nós. Da mesma maneira, o Senhor fala várias coisas conosco. E aí ele fala e nós precisamos confiar no Senhor. Só que a confiança, ela vem através de um relacionamento. A partir do momento que nós temos um relacionamento, por exemplo, a gente está ali com os nossos pais o dia todo, com a nossa mãe, com o nosso pai. Isso é comum para você, né? Minha mãe, meu pai, meu irmão. E você está naquele ambiente ali, e ali é um ambiente de relacionamento. Você confia, você tem confiança naquele ambiente. E aí quando seu pai fala alguma coisa, você confia. Quando a sua mãe fala alguma coisa, você confia. E com o Senhor é a mesma coisa. Só que nós precisamos desenvolver um relacionamento com o Senhor. Para nós aprendermos a confiar no Senhor. E aí nós aprendemos a obedecer o Senhor. Queria pegar um exemplo de obediência. Alguém tem algum exemplo de obediência para me falar? Noé. Obedeceu a Deus para construir a arca. Isso aí. Como é que é o seu nome? Arthur. Parabéns. Uma salva de palmas para o Arthur. Aí. Só que eu achei que alguém ia falar. Eu sou o exemplo de obediência. Mas não teve ainda, né? Vamos lá. Mas eu vou falar de um que eu acho que depois da conferência vai ter bastante exemplo depois da conferência. Depois dessa mensagem. Ó Senhor Jesus. Vamos falar de Abraão. Quem conhece Abraão? Poucos, hein? Então vamos dar uma lida aí. Quem está vindo a primeira vez pela conferência? Só para eu saber. A primeira vez. Quem já é a segunda vez? Terceira vez? Quarta vez? Aí. Então tá, vamos conhecer então um pouquinho da história de Abraão. Vamos abrir a Bíblia, pega a Bíblia de vocês, de papel. Vamos abrir em Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, não tem como errar, hein? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Versículo 1. Doze, 1. Meu sentimento nessa noite é mostrar 3 níveis de obediência que Abraão teve com o Senhor. E mostrar que esse nível de obediência, ele é construído. E aí a gente vai se aprofundando. É igual o tema da conferência. Cada mensagem é um degrau que a gente vai se aproximando mais da porta onde está o Senhor. Então teve a primeira mensagem, a segunda mensagem, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. E a gente vai trilhando esse caminho e vai se aproximando do Senhor. E assim é a nossa vida com Deus também. Ninguém é perfeito. Nenhum de nós aqui é perfeito. E a pessoa que era perfeita veio e se submeteu e foi obediente aos pais e a todos, que foi Jesus. Mas ele nos deixou o exemplo para que hoje cada um de nós pudéssemos seguir esse exemplo. E na idade que a maioria que está, que é de 11 até 16 anos, que é a maioria daqui, todos nós precisamos desses princípios. Às vezes a gente acha, para que isso? Porque nós somos os filhos do Senhor. E isso precisa fazer parte da nossa vida. Então vamos lá, Gênesis 12, em Abraão. Fala, ora, disse o Senhor a Abrão. Aqui ainda ele chamava Abrão. O Senhor não tinha mudado o nome dele ainda. Então, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. E aí fala, de ti farei uma grande nação
e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que pedido inusitado. Abraão estava lá na casa dele, com os parentes dele, com a família dele, com todos os amigos dele. Aí Deus vira para ele e fala: Abraão, sai daí, sai da terra, vou te levar para uma outra terra. Vou te fazer uma grande nação, mas desapega tudo daí e vai embora. E aí ele pega e fala assim: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Ainda fala para ele: vai lá que você vai ser uma bênção. E Abraão, o que Abraão fez? Obedeceu, foi. Versículo 4 fala: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Hoje, aqui é algo até um pouquinho, a gente vai ver mais para frente, que o Senhor pediu outras coisas para Abraão, que aprofundou o nível de relacionamento dele com o Senhor. Mas hoje, se o Senhor pedir algo para você, você faz? Vocês sabiam que a cidade onde Abraão morava era Ur dos Caldeus? E lá era uma cidade de idolatria? Tinha muitos ídolos lá. E Abraão estava ali no meio, né? Não se contaminou, mas estava ali no meio. E aí, em volta dele era aquela cidade de idolatria. Provavelmente a família dele, os parentes, os amigos, eram tudo daquele meio. E aí o Senhor vira para ele e fala: Abraão, sai, deixa tudo para trás e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas o Senhor falou não era qualquer terra. Ele falou que ia abençoar, que ele seria uma grande nação, mas é que ele ia para uma terra que nem sabia onde era. Alguém iria? Quem iria? Por que Abraão foi? Porque ele confiava em Deus. Se a gente não tem confiança no Senhor, se a gente não conhece o Senhor que nós temos, dificilmente você vai conseguir obedecer a Deus. E dificilmente você vai conseguir amar a Deus. Porque o sinal do nosso amor ao Senhor é a obediência a Ele. E o que Abraão teve que deixar para trás? Os parentes, os ídolos, a cidade que era ali toda idólatra. E às vezes o Senhor vai pedir para nós deixarmos algo que nós temos, que às vezes está nos prejudicando o nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, hoje aqui, o que seria idolatria? Idolatria naquela época era adorar ídolos, né? Então tinha uma estátua assim, de um Deus minúsculo, né? Ou um santo, alguma coisa, e adorava aquilo ali. E aquilo ali era maior que Deus, que era o nosso Senhor. Então aqui, isso é idolatria, é tudo que é maior que Deus. Então Abraão teve que abandonar tudo aquilo e saiu para a terra que o Senhor mostrou para ele, porque ele tinha esse relacionamento com o Senhor. Hoje, o que está nos prendendo na nossa vida? Que às vezes é algo que nos impede de buscar, de obedecer, de servir ao Senhor. Pode ser celular, rede social, jogos, o que mais? Esporte. São coisas que às vezes não são pecado, mas elas ocupam tanto o nosso tempo que elas nos envolve tanto que a gente não consegue desenvolver um relacionamento com Deus. A gente não consegue ter tempo para ler a Bíblia, a gente não consegue ter tempo para louvar, a gente não consegue ter tempo para orar. E aí, consequentemente, a gente não tem confiança e a gente não obedece. Porque tem tantas coisas e aí o Senhor não é prioridade para nós. Foi falado, o Josimar deu uma mensagem sobre o temor. E o que é o temor? É você ter, não é o medo, mas não querer magoar aquela pessoa que é o Senhor que nós amamos. E depois foi falado sobre o arrependimento, que é a gente mudar a nossa mente quando nós erramos, falhamos, a gente se arrepende e volta para quem? Pro Senhor. E
Hoje nós precisamos deixar essas outras coisas que ocupam o nosso tempo e que se tornam maior do que o Senhor na nossa vida, para a gente se voltar, ter temor e obedecer ao Senhor e amar o Senhor. E aí começa nas pequenas coisas. Por exemplo, aqui para Abraão, pode ter sido uma grande coisa, mas em comparação às outras coisas, tem muitas coisas que o Senhor pediu para ele de mais forte. Mas hoje, vamos dar exemplo claro de obediência. Por exemplo, você obedece hoje quando o seu monitor fala com você? Obedece? Você obedece quando os irmãos falam com você? Você obedece quando os seus pais falam com você? Seu pai pedir para você ir lá lavar a louça, você vai lá lavar a louça? Ou você vai resmungando? Que não adianta ir, eu fiz, tá aqui. Não, assim não adianta. É o seu pai falar assim, Thiago, vai lá lavar a louça. Ele pega, vai e lava a louça. Pai, tá aqui, lavei a louça. Seu monitor fala, tá na hora de dormir. Vamos pro quarto, vamos dormir. Aí você vai, não, eu vou lá dormir, vou dormir. Ou você vai, não, eu vou ali e já volto. Vou ali pegar um copo d'água. Aí vai ele mais 3 lá buscar o copo d'água. Copo d'água pesado, né? Aí você disfarça ali e dá uma disfarçadinha e não obedece. E aí os irmãos na conferência falam, não joga o copo nesse lugar. Não joga papel no vaso. Não faz isso. Não faz aquilo. Aí você não precisa dar bola para isso não. Pega lá e vai e faz do seu jeito. Você pega e quer fazer as coisas do seu jeito ali. Você acha que se você fizer as coisas do seu jeito, nessas coisas tão pequenas, você vai conseguir obedecer o Senhor? Se você não consegue obedecer ao seu pai que você vê, se você não consegue obedecer ao seu monitor, que largou a casa dele, e nesse frio, uma caminha quentinha, né? Para estar aqui com você. Se você não consegue obedecer os irmãos, você acha que você vai conseguir obedecer o Senhor? Se às vezes em coisas tão pequenas, você não expressa a vida que Deus te deu, você não se importa com coisas tão pequenas, porque a partir do momento que nós estamos aqui como filhos de Deus, todas as nossas ações, elas expressam ou deveriam expressar a vida de Deus em nós. Então ela expressa o reflexo de Deus em nós. Se a gente não obedece, se a gente não expressa Deus nessas pequenas coisas, a gente vai conseguir obedecer ao Senhor em grandes coisas? Porque é muito fácil a gente falar assim, se fosse igual a Abraão eu faria, eu ia. Porque, lógico, você conhece a história, você sabe o que fez para frente. Mas se fosse algo do nada assim, o Senhor falasse, Levi, vai para uma terra aí, eu não vou te mostrar onde é. Mas você vai. Você fica pensativo, não fica? Se você não conhecer o Senhor, você fica pensativo. Mas se você conhecer, fala, não, Senhor, pode ser difícil, mas eu vou fazer por causa do Senhor. Eu vou fazer porque eu amo o Senhor. E fala no versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou consigo Abraão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. E fala no versículo 6. Atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor e Abraão lhe disse, darei a tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Olha para vocês verem, Abraão foi, e quando ele chegou lá, o que ele fez? Agradeceu ao Senhor, edificou um altar. Falou, Senhor, é aqui para mim que é para eu estar? Obrigado. Ele não chegou lá, te contar, viu, Herbert? Difícil, tem nada, só terra daqui para frente. Tem nada aqui. Olha esse povo, tudo que veio comigo aí, terra, um sol quente, as tendas lá não era presa igual essa aqui, né? Tinha estrutura, eles habitavam em tendas, ficou reclamando, esses monitores sabem de nada, fica mandando a gente dormir nesses horários aí, fica mandando a gente fazer isso, meu pai sabe de nada, mas minha mãe,
Aí você faz reclamando. Aquela chata. Fica fazendo isso, fala baixinho, né? Pra mãe não escutar. E apanha, né? Aí, aquela chata mandou eu fazer isso. Abraão agradeceu, ofereceu um altar ao Senhor. Fala, ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. E passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando do Betel ao ocidente e aí ao oriente. E fala, e ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ele agradeceu e invocou o nome do Senhor. Eu vou avançar alguns níveis, depois a gente volta. Por que Abraão conseguiu fazer isso? Agora vamos para o capítulo 13. Todo mundo está com a Bíblia aberta? Está aberta, Luquinha, a Bíblia? Capítulo 13 de Gênesis. Vamos lá. Capítulo 13, versículo 14. Todo mundo achou? Vou ler. Todo mundo prestando atenção, hein? Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Então olhar para todas as direções. Falou, levanta aí, Abraão. Levanta aí e olha para tudo isso aí. Aí ele olhou. Aí o Senhor falou, porque essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Olha a promessa. Ele olhou, o Senhor falou, ó, tudo isso aí é seu. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto ao Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. O Senhor pediu algo para ele? Não? Não? Vamos ler de novo, não é possível. O Senhor falou no versículo 17, levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. O Senhor falou, a terra é sua, mas você tem que ir lá andar. Vai lá andar nela, lá, em todo comprimento, largura, pode andar tudo aí. E o que ele fez? Obedeceu, pegou, levantou ali, deve ter pegado o camelo dele e foi andar. Andou, percorreu e depois, a Bíblia fala que depois que ele terminou tudo isso, o que ele fez? Agradeceu ao Senhor. Edificou um altar e agradeceu ao Senhor. Se fosse cada um de nós, você ficaria com preguiça? Ficaria? Se o Senhor mandar, fala, não, Senhor, não vou não, estou com preguiça. Está na hora de fazer a leitura da Bíblia amanhã, né, Felipe? Amanhã 9h15, né? Não, irmão, tô cansado. Nossa, dormi nada essa noite. Joguei a noite inteira. Tô muito cansado. Não, mas tem uma bênção para você ali. Não, mas eu tô cansado. O Senhor me deu, mas tô cansado. Você quer servir a Deus do jeito que você quer? Ou do jeito que Deus quer? Quando muitos aqui são batizados, não são? Você escolheu o Senhor como seu Salvador? Você quer servir a Ele do jeito que você quer ou do jeito que Ele quer? Porque se nós demos a nossa vida ao Senhor, nós temos que servir ao Senhor e amar a Ele do jeito que Ele quer. E o que Ele fala para nós temos que estar disposto a obedecer. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos abrir. Não precisa abrir não. Vou abrir aqui. Quem conhece a história de Samuel? Conhece? Isso. Quem lembra de Saul? Você lembra de Saul? Vocês sabem quem foi Saul? Quem foi Saul? Foi rei de algum lugar. Isso, exatamente. Estou achando ótimo. Ele foi rei em Israel. O primeiro rei de Israel. Vocês sabem o que fez Saul perder o reino dele? A desobediência. Sabe por quê? Ele quis servir a Deus do jeito que ele queria.
Teve uma vez que o Samuel, que era o profeta, chegou lá e falou assim, você vai lá, vai guerrear, vou resumir, tá? Você vai lá, vai guerrear, e aí você vai me esperar 7 dias, né? 7 dias. Qual coisa o profeta Juninho conserta. 7 dias. E aí depois de 7 dias eu vou lá oferecer o sacrifício. Então o rei tinha só uma função. Ele só tinha uma coisa para fazer. Ganhar a guerra e esperar Samuel chegar, né, Josimar? O que ele fez? Não esperou. Esperou. Aí ele falou, não, Samuel está demorando demais. Foi lá e fez do jeito dele. Aí ele fez do jeito dele, e aí, a hora que ele fez do jeito dele, Samuel chegou. Bem na hora. Aí ali o Senhor falou, não compensa ser rei, ele não me obedece. Aí não bastasse a primeira vez, ele fez a segunda. Aí na segunda vez, ele foi para uma guerra contra os amalequitas e o Senhor falou para eles guerrear e falou para eles não deixar nada para trás. Falou, não deixa nada para trás. E Saul foi, ganhou a guerra e deixou o rei para trás. E aí, mais uma vez, ele foi lá, pegou o gado lá, ofereceu tudo, mas fez do jeito dele. E não era do jeito que o Senhor tinha falado para fazer. O Senhor falou, não deixa nada para trás, e Samuel vai lá organizar. E aí, Saul quis fazer do jeito dele. E aí, confirmou-se que ele perdeu o reino dele, por conta de desobediência. E aí, sabe o que Saul falou Samuel falou para Saul? Que obedecer é melhor que sacrificar. Porque sacrificar, ali no caso, era servir a Deus do jeito que ele queria. Então assim, o Senhor me chamou, eu aceitei o Senhor, mas não, eu vou servir a Deus do meu jeito. Não é para cantar, eu vou cantar do meu jeito. Não é para ler a Bíblia? Não, eu vou ler a Bíblia do meu jeito. Não, mas você tem que fazer... Não, eu vou fazer tudo do meu jeito. Isso é alguém que expressa o amor de Deus? Isso é alguém que ama Deus? Saul não amava a Deus, porque se ele amasse a Deus, ele fazia do jeito que Samuel falou. E aí qual que foi a consequência? Ele perdeu o reino. Não foi porque Deus falou assim, vou punir. Não, por falta de obediência ele perdeu a bênção de Deus. E às vezes a nossa falta de obediência leva a gente a perder as bênçãos de Deus para a nossa vida. Porque a gente quer servir a Deus do nosso jeito. Eu vou para a conferência, mas eu vou do meu jeito. É no meu tempo, na minha hora, eu levanto a hora que eu quero, eu faço o que eu quero. Sendo que às vezes Deus colocou irmãos para monitorar vocês, para olhar vocês, para cuidar de vocês. Aí você fala, não, lá na escola, na minha casa eu faço as coisas do meu jeito. Sendo que Deus colocou os pais de vocês como autoridade para vocês obedecer e vocês querem fazer do jeito de vocês. Isso aí não é expressar o amor do Senhor, não é expressar amor para o Senhor. Voltando para Abraão, tinha aqui o terceiro nível, que foi quando o Senhor prometeu um filho para Abraão. Então o Senhor tirou Abraão lá da terra, o Senhor prometeu a terra para Abraão, o Senhor tirou ele da terra, prometeu a terra para Abraão, mandou ele andar. Então olha o nível, o Senhor ele tirou ele da casa dele, tá? Ele tirou ele da casa dele, aí ele levou ele para uma terra, aí ele mandou ele percorrer toda a terra para ele poder tomar posse. Aí depois de tudo isso, ele não tinha filhos. Aí o Senhor prometeu para ele, falou, Abraão, eu vou te dar um filho. E aí ele sabe quanto tempo que ele esperou por um filho? Chuta. Não, mais de 100 não, foi 25 anos que ele esperou para ter o filho dele. E aí o Senhor deu o filho. Qual que era o filho de Abraão? Isaac. Aí o Senhor deu o filho para Abraão, que era Isaac. Aí Abraão achou que já estava tudo resolvido, né? Estava tudo resolvido ali. Não, o Senhor me deu Isaac, já tenho terra, tenho filho, tenho esposa, está tudo tranquilo. O Senhor não vai me pedir mais nada. E aí o Senhor pediu mais uma coisa para ele. Alguém lembra?
mata seu filho. Ele pediu o filho. O Senhor virou para Abraão e falou assim: Abraão, pega o Isaac, sacrifica ele para mim, me dá seu filho. Em Gênesis 22, abre lá em Gênesis 22, abre a Bíblia de vocês, em Gênesis 22. Gênesis 22, vamos ler do capítulo 1. Todo mundo achou? Fala assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, esse lhe respondeu: eis-me aqui. Então Abraão sempre estava disposto. O Senhor falava: Abraão, Senhor, eu estou aqui. Quando Deus te chama, você ouve, você não consegue ouvir, ou você ouve e não quer responder, ou você ouve e responde. São 3 situações. O Senhor chama você não consegue ouvir, aí tem que ver o motivo. Aí a gente viu 2 princípios: temor e arrependimento. Aí tem a segunda opção, que é você ouvir que Ele está te chamando e você não responde. Você sabe que Deus vai te pedir alguma coisa. É igual o pai. Você já viu quando o pai está chamando? Mãe, né? Né, Maísa? Ô, Arthur! Aí você fica quietinho lá assim. Arthur! Aí você fica quietinho. Porque vai que ela não descrença, né? Ou vê que você não tá, acha que você não tá ali, aí não te pede nada. Às vezes a gente é assim com Deus também, né? Deus, até com os monitores, né? O monitor fala: fulano! Aí você fica quietinho, fala: não tô aqui não. Aí, fulano! E aí, de repente, ele te acha. Só que aqui o Senhor chamou Abraão e Abraão respondeu: eis-me aqui. E aí ele fala assim, aí Deus já falou: você me entendeu? Abraão, toma teu filho. E Deus fez questão de falar: o seu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece o holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha para vocês verem. O bem mais precioso de Abraão. É aquilo que ele mais amava. Deus pediu para ele. Falou: eu quero isso aí. Aí Abraão podia falar: não, Senhor, isso aqui esperei 25 anos. Mas você esperar 25 anos. Eu tenho 30. Então, é esperar a minha vida toda, praticamente, para conseguir algo. Aí Deus vira e fala assim: dá ele para mim? E aí? Você vai conseguir entregar para Deus? Você vai obedecer o que Deus está falando? Aí fala assim, Abraão não falou assim: ah, Senhor, aí é demais também, né? Já o filho, já saí passei esse perrengue todo aí para trás, nessas terras, habitando em tenda, poeira, e o Senhor vem pedir meu filho? Só, né, como se Abraão podia falar assim: o Senhor está achando que eu sou quem? Dá meu filho pro Senhor? Mas ele tinha muito temor do Senhor. E ele amava a Deus de uma maneira muito profunda. E ele tinha um relacionamento com Deus de amigo. Sabiam que a única pessoa chamada amigo de Deus na Bíblia foi Abraão? Foi chamado amigo de Deus. Aí ele fala assim no versículo 3: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, e rachou a lenha para o holocausto. Abraão levantou de madrugada, pegou a lenha, picou toda a lenha, toda a madeira que ia levar. Olha para você ver, ele estava levando a madeira que ia sacrificar o filho, o bem mais precioso dele. Ele podia falar: tá bom, Senhor, então o Senhor faz. Leva tudo. Não, ele foi lá, obedeceu, levou tudo certinho, bonitinho, e foi para o monte. E fala, né? E ele no versículo 5... Aí ele fala que foi, e aí no versículo 4, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E aí eu vou, como eu já passei demais meu tempo, vou passar um pouquinho para frente. Aí no versículo 8, Isaque vira para Abraão e fala assim: pai, a gente está indo lá sacrificar? Cadê o cordeiro? O Isaque já podia ter desconfiado, né, também, né? Mas falou: cadê o cordeiro? E aí ele falou assim: Senhor vai prover. Abraão sabia que Deus tinha pedido para ele Isaque. Mas ele falou assim: não, o Senhor vai prover, não preocupa não que o Senhor vai prover. E aí avançando, do versículo 11 ele pega
coloca Isaac lá no altar, sim, onde ia sacrificar. A hora que ele levanta o cutelo para sacrificar Isaac, o Senhor vira para ele e fala assim: Abraão, Abraão, não estenda as mãos sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E aí Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. E aí no versículo 17, dentro das bênçãos, o Senhor falou assim: que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como a das estrelas dos céus, e como a areia da praia do mar, a tua descendência possuirá as cidades dos inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto... O que está no versículo 18? Porquanto obedeceste a minha voz. Por isso que eu falei que era 3 níveis. Começou com uma coisa básica, uma coisa intermediária, e depois Deus pediu aquilo que ele mais amava. E Abraão entregou para o Senhor. Abraão tinha uma amizade tão grande com o Senhor, que quando o Senhor foi destruir uma cidade onde estava o sobrinho dele, o Senhor falou assim: eu vou destruir a cidade, mas eu vou avisar Abraão. Porque como é que eu vou esconder isso de Abraão? E o Senhor chegou lá, conversou com Abraão, e a Bíblia fala que os dois conversaram. E ele não queria esconder aquilo de Abraão. Para você ver o nível de relacionamento que Abraão tinha com Deus. E aí quando Deus pediu algo mais precioso dele, ele entregou para Deus. Hoje, o que você tem de mais precioso na sua vida? É o seu celular? É sua rede social? É seus seguidores? Suas curtidas? É sua série? É o jogo da final da Copa que vai ser domingo, né? Domingo? O que é mais precioso? O Senhor precisa ser mais precioso para nós, mas nós precisamos ir diante do Senhor e ver o que está ocupando o lugar do Senhor. E aí, nós também temos que ter aquele coração, que é o que eu falei no início da mensagem, que às vezes é difícil de passar isso para vocês, de mostrar o quanto que é importante a obediência na nossa vida. Que quando a gente fala, irmãos, vamos obedecer aos monitores, a gente acha que é como se não fosse nada. Mas é que se a gente não consegue obedecer ao irmão do lado, aos nossos pais, que é uma pessoa que Deus colocou e que são autoridades que Deus constituiu, se a gente não consegue obedecer às pessoas que Deus mandou para nós, como que eu vou obedecer a Deus? E se eu não consigo obedecer a Deus, como eu vou falar que eu amo a Deus? E se eu não consigo obedecer e amar a Deus, como é que eu vou querer estar mais perto de Deus? E é tudo coisa que está sobre a sua mão de executar. Eu não posso obedecer a Deus pelo Levi. Eu não posso obedecer a Deus pelo Herbert. Mas você pode obedecer a Deus por você. Porque Deus, Ele te ama, Ele tem várias bênçãos para cada um de nós. Ele separou a gente nesses dias para nós desfrutarmos de uma conferência que fala sobre estar mais perto do Senhor. Porque às vezes durante os dias a gente fala que não tem tempo, não tem... a agenda está cheia, tem muita prova, tem muito jogo, tem tudo aquilo. Só que aí Deus separa uma conferência, às vezes separa uma reunião, e a gente está ali, e aí Deus te pede uma coisa e você fala: não, isso eu não vou fazer, não quero obedecer não. Só aí Deus fala: mas você não me ama? Não, Senhor, eu quero fazer do meu jeito. Deus não está aqui para ouvir a gente, para falar assim: ah, Senhor, eu quero fazer do meu jeito. Deus está aqui nos dando a oportunidade de nós mostrarmos para Ele que nós amamos Ele. Porque quando foi a hora dele provar que Ele nos amou, que Ele nos ama, Ele provou. Ele desceu, Ele foi um adolescente, Ele foi um jovem, para falar assim: ah, Deus não sabe o que é meu pai. Deus não sabe o que é a minha vida corrida, a minha vida de super popular. Deus não sabe o que é isso. Deus foi adolescente, Deus teve os mesmos conflitos que você teve. E Ele veio e foi obediente a todos, a todas as pessoas, a todas as autoridades. Deus não maltratou nenhuma autoridade. E às vezes a gente responde, os nossos pais, responde os nossos professores, responde os irmãos, dá uma resposta, má resposta no amigo,
A gente fala do jeito que a gente é o dono da razão. O Senhor veio, ele era o único que poderia fazer. Ele não fez, ficou calado. E morreu na cruz para dar vida por cada um de nós. E ele deu a escolha de cada um de nós escolher ele ou não. E aí, a gente escolheu o Senhor por quê? Porque a gente ama ele? Porque se a gente escolheu porque a gente ama ele e a gente quer ele na nossa vida, a gente tem que pensar nisso quando a gente cuidar das coisas de Deus. Hoje muitos sabem aqui mexer com o Instagram, mexer com as modinhas do mundo. Tem um negócio aí que é o tal de farmar, né? Farmar aura. Levei 2 semanas para entender esse negócio. Pesquisando no Google. Farmar aura, ficar assim, sei lá, o que é isso aqui? Aí dizem que farmar aura é você fazer um negócio legal, que aí você desenvolve um relacionamento com aquilo lá, nem sei, entendeu? É gastar tempo, você fica feito doido aqui, ó, mexendo com a mão, farmando aura. Tem campeonato disso. Meu Deus, você vai perder tempo. Ganhou um campeonato de Six Seven. Agora, olha aqui, vocês gastam tempo com essa bobeira que o mundo manda e vocês não gastam tempo lendo a Bíblia. A gente passa mais tempo. Vocês sabiam que toda hora vocês estão obedecendo a alguém? Se você não obedece a Deus, você obedece o diabo. É simples. Aí o mundo fala assim, a moda agora é fazer Six Seven. Aí você chega na conferência andando fazendo Six Seven. Você já parou para perguntar se aquilo é o que Deus quer? Se aquilo a Bíblia deixa você fazer? Você já parou para pensar se isso expressa a Deus ou não? Porque é assim que nós provamos que nós amamos o Senhor. Você fala, puxa, eu vou fazer isso, se isso magoa tanto o Senhor? Aí vem o mundo e lança uma moda. A moda agora é andar com as calças tudo rasgadas aqui, assim, aqui. E aí você vem. Não, a moda agora é andar com a calça rasgada. Aí você vem com a calça rasgada. Você nem preocupou se aquilo magoou o Senhor, se não magoou, se Deus falou que pode ou se não pode. Aí Deus fala assim, através do irmão, bom, não pode, isso aí não pode. Esse irmão sabe de nada, vou andar do meu jeito. Você obedeceu a Deus? Aí você quer ir com a roupa que você quer para a escola, ou chega lá na escola, a sua professora faz, não pode fazer isso, fala, sabe de nada, quero fazer do meu jeito. Aí chega na reunião, dá-me um coração igual ao teu. E aí o Senhor fala, tá, eu vou te dar, mas você não obedece. Como é que faz? Tá vendo como é que aquele versículo de origem, ele é simples? Se me amais, guardais os meus mandamentos. É simples assim. Deus nunca falou que nós não podemos ter lazer, que nós não podemos ter outras coisas que não sejam pecados. Exemplo, jogo da Copa do Mundo. É pecado assistir jogo da Copa do Mundo? Não. Mas aí tem o jogo e a reunião. Teve um sábado aí que pegou, hein? Teve um sábado aí que foi Brasil e Marrocos, sábado, 7h30. Reunião em Uberaba é sábado, 7h30. Aí a gente fala assim, não, mas Senhor, não é pecado não, Senhor. Aí você fala, mas isso é mais importante que eu? Aí você fala, não, mas eu vou assistir o jogo. Aí você vai assistir o jogo, mas fala, não tem nada no meu coração maior que o Senhor. Eu obedeço o Senhor, nada vai me fazer. Aí o Senhor fala, tá, então você fica sem... Aí o Senhor pede o seu Isaac. Então fica sem assistir o jogo pra mim. Ah não, Senhor, é difícil, isso aí é brabo. Aí tem o último episódio do dorama, do K-pop lá. K-pop. Não, eu fiquei sabendo, me contaram. Não, é porque pra gente dar mensagem, a gente tem que estudar vocês, entendeu? A gente tem que ver. Aí tem o último episódio, vamos voltar. Aí tem o último episódio, aí você no seu dia, todo no seu dia, o Senhor falou assim, eu preciso conversar com você. Aí você teve aquele dia cheio de prova, aquele dia turbulento, e aí você fala assim, tem a Bíblia e o último episódio do dorama.
Ou vou lançar a música dessa banda aí que eu não sei mais, entendeu? Aí tem isso aí. Aí você fala, não, Senhor, eu vou fazer isso aqui. E aí, sabe o que isso faz com a gente? Você vem para a conferência, aí você chega nesse degrau aqui, ó, no último. Aí durante a semana, você já vai, aí você deixa de ler a Bíblia, aí você deixa de fazer mais uma coisa, aí você já não obedece mais o Senhor, aí você já não obedece mais seus pais, aí você não obedece mais os irmãos, não obedece, você não faz nada. Aí você vai ficando mais distante de Deus. Aí eu pergunto, quem afastou? Foi Deus ou você? Eu, com certeza. Quem afastou? Você. Não, eu não. Nós. Aí a gente se afasta. E aí o Senhor pergunta, você me ama? E aí você fala, sim, Senhor. Para encerrar, vocês sabem que quando o Senhor morreu, Pedro tinha negado ele 3 vezes. O discípulo que andou com ele negou ele 3 vezes. Aí depois o Senhor reconciliou, trouxe Pedro, trouxe os discípulos. E ele falou para Pedro assim, Pedro, você me ama? Amo. Tu sabes que eu te amo. Você fala, e às vezes a gente fala isso. O Senhor sabe que eu te amo. Aí o Senhor fala, apacenta meus cordeiros. Aí o Senhor sabia que Pedro, né? Acho que estava meio assim e falou de novo. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor falou, então apacenta os meus cordeiros. E aí pela 3ª vez o Senhor perguntou, Pedro, você me ama? Aí a Bíblia fala que ele se entristeceu e falou assim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E ele fala, apacenta os meus cordeiros. Então o encargo dessa mensagem é, você ama o Senhor? Prova. Não precisa provar para mim. Não precisa provar para ninguém aqui dentro. Existe só uma pessoa que você precisa provar que você ama ele. É para o Senhor. Porque um dia você não vai prestar conta para mim nem para os irmãos. Você vai prestar conta para o Senhor. Só que a prova que você ama o Senhor, física, é você obedecer na vida prática. Desde lavar a louça até um dia Deus pediu o seu Isaac. A coisa mais preciosa para você. Se você não consegue obedecer uma coisa simples, você nunca vai obedecer a algo grande que Deus te pedir. E aí provavelmente você não vai desfrutar das bênçãos de Deus. Porque sempre que Deus precisar, você não obedece. E aí Deus vai chamar outra pessoa que obedece a Ele. Então queria encerrar com um minuto de oração. Para todo mundo ter um minuto de oração e se arrepender e falar o que é aquilo que está te travando. E falar, Senhor, eu quero te obedecer mais. Amém.